Bom dia, pessoal! Nessa aula nós vamos corrigir os exercícios que eu passei na aula passada e vamos começar o novo capítulo. Vamos lá? Pessoal, então aqui, na aula passada aqui até o número 5, né? Então eu vou partir, né, do número 6 até o 10, que foi o que eu marquei na aula passada. Então observe aqui a questão de número 6, ó. No laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica à medida que sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico abaixo. Então observa, gente, que aqui no eixo X, ó, vamos pegar aqui. No eixo X nós temos a temperatura em graus Celsius, né? E no eixo Y nós temos o tamanho dessa barra em milímetros, tudo bem? O que deu para a gente perceber? Ó, vamos analisar o nosso gráfico, vamos interpretar esse gráfico, né? Ele saiu aqui, ó, de 10 graus Celsius e foi aqui até... E foi aqui até 110 graus Celsius. E ele variou de 800 a 801 milímetros. Tá? Então essas são as interpretações que a gente fez através desse gráfico. E ele pede, na verdade, o coeficiente de dilatação do metal. Então ele quer o que? O alfa. O coeficiente é o que ele quer. Então aqui nós temos algumas informações que nós vamos agora passar aqui para nossa lousa, né? Quais são essas informações, ó? Ele, na verdade, nós sabemos que o ΔL, né? ΔL é igual a L, a alfa, vezes L inicial, vezes Δθ, né? Beleza. Ele quer o alfa, não é isso? Então nós vamos olhar o alfa, ó. Alfa igual a ΔL sobre L inicial vezes Δθ, né? Então vamos lá. Qual que era o comprimento? Qual foi a variação de comprimento aqui, ó? Então ele saiu de 800 e foi a 801. Então a minha variação de comprimento foi de 1 milímetro, né? Vou pôr aqui, 1 milímetro. Sobre o comprimento inicial era 800 milímetros. Vezes, e ele variou de 110 a 10, de 10 a 110, né? Então tá aqui. Então o nosso alfa vai valer, então, se você pegar 1 e dividir por 80 mil, que vai dar 80 mil, né? Vai dar 0,125 vezes 10 a menos 4. Se você passar isso aqui para a notação, eu tenho 1,25 vezes 10 a menos 5 graus Celsius da menos 1. Não se preocupe em transformar aqui para metros, tá? Porque aqui já, como você colocou aqui em milímetros e aqui também em milímetros, não há necessidade de transformação. Tudo bem? Vamos então, gente, para a próxima questão. Primeiro eu vou apagar essa luz aqui e vou passar aqui para a próxima questão, tá? Então a questão número 6 é 1,25 vezes 10 a menos 5, né? O que dá a alternativa correta, letra E. Ok? Então a letra E aqui é minha alternativa correta. Vamos pegar aqui a questão número 7, né? Vamos pegar aqui a número 7. O número 7 me diz o seguinte, ó. Duas barras encontram-se inicialmente à mesma temperatura T0. Uma delas tem comprimento 10 centímetros e a outra 12 centímetros. Então vamos lá. Elas estão na mesma temperatura. A primeira tem 10 centímetros e a segunda tem 12 centímetros. E a diferença, né, é de 2 centímetros entre seus comprimentos, né? Aí observa-se que a diferença de 2 centímetros entre seus comprimentos permanece sempre a mesma, qualquer que seja a temperatura. Determine a relação entre os coeficientes de dilatação linear da segunda e da primeira. Determine a relação entre os coeficientes de dilatação. Então, eu quero a relação entre eles, né? Então, vamos lá. O que eu sei aqui, então? Eu sei que a variação, ó, nosso ΔL, né? A variação aqui da barra A é a mesma
variação da barra B. Tudo bem? E isso eu vou ter, então, o ΔL não é alfa, no caso aqui alfa A, vezes L inicial A, vezes Δθ A. Isso é igual, deixa eu tentar diminuir um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Isso é igual a alfa, isso é igual a alfa B vezes L0B vezes Δθ B, certo? Então agora, o que eu sei? Eu sei que as duas temperaturas vão ser a mesma, né? Então eu posso vir aqui, ó, e... beleza, né? Sobrou então os comprimentos iniciais, né? Então eu vou pegar aqui, ó, meu alfa beta sobre alfa A vai ser igual, ó. Vou pegar aqui então o nosso L0A sobre L0B. Então, meu alfa B sobre meu alfa A vai ser... eu vou ter... o meu comprimento inicial A é quanto? É 10, né? E o B é 12. Então, meu alfa B sobre meu alfa A vai valer aqui, então, dividindo aqui por 2, ó, e aqui também por 2, 5/6, né? Pronto, essa é a relação entre os alfas, né? Os coeficientes de dilatação. Tudo bem? Vamos agora aqui fazer a questão número 8. A questão número 8 eu vou exigir um pouco mais de conhecimento, né? De vocês em relação à semelhança de triângulos. E nós vamos desenvolver algumas questões aqui interessantes. O que acontece? Na prática aqui, eu não vou nem ler a questão, vou só explicar aqui para vocês. Ó. Na prática, o que acontece? Esse pino aqui, ó, né, se você aquece ele, esquenta ele, ele aumenta de tamanho, né? Ele vai deformar e vai aumentar de tamanho. Qual é o tamanho que ele precisa aumentar aqui, ó? Né? Que tanto na verdade, que tanto de temperatura, que variação que eu preciso adicionar aqui de temperatura para ele aumentar de tamanho suficiente para essa barrinha sair de A e bater aqui em B, né? Observe que é o seguinte, ó, ele vai ter que sair dessa posição aqui e ficar nessa posição aqui, ó. Isso forma um triângulo, tá vendo? Ó, não tá muito reto aí, né, gente? Mas forma um triângulo, né? Aqui forma um triângulo, tá assim, ó. Na verdade, tá assim, forma um triângulo, né? E aqui tá a nossa barrinha. Eu vou desenhar aqui na lousa, que é um desenho um pouco mais trabalhoso, e já retorno aqui, tá? Só um minuto. Então, pessoal, aqui eu tentei desenhar mais ou menos a situação aqui do exercício, ó. Quer ver? Ó, como eu falei para vocês, é formar um triângulo, tá vendo? Aqui é o nosso EF, ele tem que aumentar de tamanho para empurrar a chapa para baixo. Eu representei aqui, ó. Então, veja bem, aqui está a nossa chapa, né? Na sua posição inicial. E aqui eu vou ter que fazer, se ele aumentar de tamanho, esse ΔL aqui aumentar de tamanho, vai empurrar essa chapa que estava aqui para baixo, aqui formando esse triângulo maior. Tá vendo? Então, na verdade, isso aqui é só interpretação, né? Nós temos 90 centímetros aqui do ponto A até o ponto F, 10 centímetros de F até G, tá? Ele vai aumentar 0,25 milímetros aqui. Esse triângulo tá desproporcional, tá, gente? Ele tá fora de escala. Foi só uma forma de tentar fazer vocês enxergarem ele melhor, tá? Aqui nós temos L inicial menos 20 milímetros e aqui 10 milímetros, tá? Então não confunda. Esse L menos 20 é daqui e esse 10 é daqui, tá? Na eixo horizontal aqui. Beleza, então agora nós vamos trabalhar com uma semelhança aqui de triângulos. Vamos lá, como é que nós vamos fazer isso, gente? Vamos pensar aqui um pouco, ó. Deixa eu pegar aqui. Nós sabemos que o nosso triângulo FGC, ele é semelhante ao nosso triângulo AGB, né? Então aqui, ó, o nosso triângulo, se você pegar aqui, ó, FGC, ele é semelhante ao triângulo AGB, tá? Então eu posso afirmar o seguinte, ó, ΔL sobre 10 é igual a 0,25
sobre 100. Então, ó, ΔL é essa parte aqui, né? Sobre 10 é igual a essa parte aqui sobre 100, que é os 90 mais 10, tá? 90 milímetros mais 10. Essa parte aqui inteira, tá? Então, ó, essa parte por essa tem que ser igual a essa parte por essa toda. Tudo bem? Então, aqui fazendo os cálculos aqui, eu vou descobrir o seguinte. Vai ficar 100 ΔL, né? Igual a 2,5. Então, eu vou ter que o meu ΔL vai ser 2,5 dividido por 100. Então, meu ΔL vai ser de 0,025 milímetros. Certo? Beleza. Agora, eu sei que ΔL é igual a alfa vezes L inicial vezes a variação de temperatura, não é isso? Então, é o seguinte, ó, ele quer saber qual que é a temperatura final, né? Então, eu vou isolar a variação de temperatura. Vai ficar delta θ igual a delta L sobre alfa vezes L inicial, tá? Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial igual a variação de tamanho sobre alfa vezes o tamanho inicial, tá? Então, ele me disse lá que a temperatura inicial no exercício, voltem lá que vocês vão ver que é 20... Opa, é só o menos, né? Ele disse lá que é 25 graus Celsius, né? Que é igual, o ΔL eu descobri aqui, é 0,025 sobre o nosso alfa, que ele forneceu lá, que é 20 vezes 10 a menos 6, vezes o L inicial, que é de 20 vezes 20 aqui, ok? Então, vai ficar assim, ó, θ menos 25 vai ser igual. Gente, tudo isso aqui, ó, 20 vezes 20 dá 400, vezes 10 a menos 6, 0,025 dividido por 400 vezes 10 a menos 6, vai dar 62,5. E agora eu isolo o nosso θ. Então, θ é igual a 62,5 mais 25, né? Então, a minha temperatura tem que chegar a 87,5 graus Celsius. Então, pronto, a minha temperatura final tem que chegar a 87,5 graus Celsius. Então, o que nos valida como sendo correta a letra C. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Esse foi o exercício de número 8. Vamos para o exercício de número 9. Tá? O exercício número 9 nos diz o seguinte, ó. Dois corpos de vidro iguais, em equilíbrio térmico, com temperatura ambiente, foram guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos de física térmica. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é... Gente, o que você tem que fazer? Esse copo A está dentro do copo B, né? Então, eu preciso diminuir a quantidade diminuir a temperatura do copo A para ele encolher. E eu preciso esquentar o copo B para ele aumentar. E aí você consegue, então, o desencaixe, né? Então, ó, a alternativa correta seria encher o copo A com água gelada, né, no interior, temperatura ambiente, e mergulhar o copo B em água quente, porque você vai dilatar o de baixo e encolher o de cima. E aí você consegue, então, desprender os dois copos. Então, a alternativa correta fica sendo a letra E, tá? Vamos aqui para a questão número 10, né? Que pergunta o seguinte, ó. 3 placas de mesmo material metálico, A, B e C, representadas na figura abaixo, são submetidas a um aumento de temperatura. Então, você tem aqui 3 placas, né? A, B e C. Assumindo que todas as placas inicialmente estejam em equilíbrio térmico entre si, ou seja, todas as 3 estão na mesma temperatura, né? O aumento de temperatura na dimensão paralela ao eixo X
e o maior aumento na área ocorre respectivamente nas placas. Então, o que nós precisamos, gente? O maior aumento no eixo X vai acontecer de qual placa? Aquela placa que tem o maior tamanho no eixo X, tá? Nesse caso. Então, quais são as duas placas que têm o maior aumento aqui no eixo X, ó? Ó, você tem a placa A e a placa C, né? As duas têm o mesmo comprimento aqui no eixo X. A placa B no eixo X, ela é menorzinha, tá? Então, no eixo X você tem A e C, tá? E ele pede também o maior aumento na área. Então, você vai pegar aquele que tem a maior área. A maior área é quem? O A, né? O A tem a maior área, porque ele tem os maiores eixos, né? Se você multiplicar esse lado por esse, ele vai ser maior do que esse, né? Então, você tem A e C, né? O que dá a letra E, né? Que seria aí o C, o maior no eixo X, o C maior no eixo X e o A maior em área, tá? Se você tivesse a opção A e A também, que não tem, tá vendo? Mas se você tivesse a opção A e A, também estaria correto. Por quê? Porque o A também faz parte aqui do primeiro grupo, né? Que também tem o maior comprimento no eixo X e maior área. Então, se tivesse a opção A e A, também estaria correta. Então, você teria duas opções, A e A e C. Como você tem C e A aqui, essa é a alternativa correta. Tudo bem? Então, galera, agora nós vamos para a última parte da aula, que eu gostaria de começar aí o capítulo 6, que vem falando aqui sobre a dilatação térmica dos líquidos, tá? Como é que funciona essa dilatação térmica nos líquidos? Então, veja bem, vamos supor, deixa eu abrir aqui a lousa para você entender, que vem falando de dilatação aparente na sua apostila aqui e tal, explicando como é que isso funciona, mas eu quero dar um exemplo um pouco mais prático, tá? Deixa eu abrir aqui a lousa só para você entender. Vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, tá? Eu tenho aqui um frasco. E esse frasco, ele tá cheio de líquido, certo? Vamos supor que esse frasco cheio de líquido, ele esteja aqui, sei lá, não sei, 20 graus Celsius, né? E dentro desse frasco, cabe meio litro, cabe 500 ml aqui, ó. Tá aqui, 500 ml, ok, né? Então, o que vai acontecer agora, gente? Eu vou pegar agora, vou aquecer isso aqui e vou passar de 20 graus Celsius, eu vou passar para 70 graus Celsius, por exemplo. Então, eu vou ter o mesmo recipiente, faz de conta que é do mesmo aqui, ó, o mesmo recipiente com o mesmo líquido, né? Só que o que vai acontecer? Parte do líquido que estava dentro do recipiente, ele vai transbordar aqui, ó, esse recipiente vai transbordar, certo? Vamos supor que nesse caso aqui ele transbordou, sei lá, 3 ml foram transbordadas aqui, ó. Transbordou 3 ml, tá? Aí eu pergunto para você, qual foi a variação de volume que houve nessa situação aqui? Você fala, mas é claro, professor, 3 ml, né? Ou seja, se tinha 500 e transbordou 3, aumentou 3 ml. Cuidado, pessoal, porque quando você aquece isso aqui, ó, quando você aquece o recipiente, você aquece o recipiente e o líquido juntos. Isso quer dizer que tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar juntos. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que aqui não cabem mais 500 ml. Cabem, sei lá, vamos dizer que cabe 502 ml, né? Geralmente os líquidos dilatam mais que os sólidos. Então, vamos supor que aqui dilatou para 502 ml, certo? Bom, vamos pensar aqui então um pouquinho. Então, qual foi a variação de volume real dessa situação que eu apresentei para vocês? É claro, a variação de volume real foi os 2 que passou aqui, mais os 3. Então, 2 mais 3.
Então, nessa situação apresentada, eu posso falar para você que a variação de volume real foi de 5 ml, tá? Então, essa aqui... Nossa, gente, que horror! Então, essa variação aqui foi de 5 ml. Tá, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Estou querendo dizer, então, que a variação de volume real, ela é esses dois aqui. O que ele é, esses dois aqui? Esses dois é uma variação de volume do frasco, né? Porque o frasco aumentou 2 ml. Então, eu posso falar que a variação de volume do frasco mais a variação de volume, que é essa que transbordou, que eu chamei o quê? De aparente, tá? Vou chamar de aparente. Certo? Então, a variação de volume real é igual à variação de volume do frasco mais a variação de volume aparente. Então, observa o seguinte, ó. Aqui na sua apostila tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. Que é o coeficiente de dilatação volumétrico aparente é igual ao do líquido menos do frasco. Então, vamos pensar aqui então, ó. Se você pegar aqui, ó, a variação de volume aparente vai ser a variação de volume real menos a variação de volume do frasco. Certo? Se você pegar isso aqui em termos de coeficiente, como os volumes são os mesmos e a temperatura é a mesma, você pode dizer que o coeficiente de dilatação aparente é igual... Como é que ele chamou aqui mesmo? Ele chamou do líquido menos do frasco. Seria o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do frasco. Pronto, tá aqui então a nossa formulazinha que tem na nossa apostila. Eu tentei dar um exemplo para vocês tentarem entender. Gente, isso aqui eu só inventei de cabeça, tá? Eu não pesquisei em lugar nenhum, eu só tirei isso aqui da minha cabeça. No caso aqui, ó, esses exemplos aqui eu nem sei se eles podem existir na prática. Então, foi só mesmo para vocês entenderem como é que funciona, tá? Beleza. Depois, aqui embaixo, vem falando sobre os coeficientes de dilatação, né? E vem falando, porque aqui na apostila de vocês, dão alguns exemplos. Então, se vocês quiserem dar uma contextualizada, quem dilata mais, quem dilata menos, tá tudo aqui no material poliedro de vocês, tá? Depois nós vamos falando da dilatação anômala da água. Por que anômala? Porque é uma dilatação que não é muito normal, né? Ela é totalmente anormal. Por quê? Imagina o seguinte, se você reduz a temperatura de um líquido, qual que é a tendência? Que ele reduza de tamanho, óbvio, né? Só que na água isso é um pouco diferente. Veja só, se você vem diminuindo aqui a temperatura, tá vendo? Você começa daqui para cá, vamos pensar assim, ó, daqui para cá. Você vem diminuindo a temperatura, diminuindo. Vamos diminuindo essa temperatura, diminuindo. Quando você chega aqui em 4 graus Celsius, certo? Você tem o menor volume possível, que ele vai dar aqui, ó, o menor volume possível. Se você começa a reduzir ainda mais a temperatura da água, ela começa a aumentar de volume. Por que isso acontece? Isso acontece porque as moléculas precisam se rearranjar, né? Elas precisam se reorganizar para entrar no estado sólido, né? Então, no caso, a água ela passa por esse processo que é chamada de dilatação anômala, tá? Isso permite, por exemplo, né, que você tenha a água líquida na parte de baixo e o gelo na parte de cima aqui de um lago, por exemplo, ou de outras situações, tá? Então veja bem, vamos pensar o seguinte, ó. O que isso aqui explica, né? Por que no caso a água fica embaixo aqui? Primeiro, gente, algumas questões importantes. O gelo ele sempre vai flutuar, não vai? Por quê? Se você pegar aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume, né? O que isso quer dizer? Que se você diminuir o volume, você aumenta a densidade. Então, se o menor volume da água é a 4 graus Celsius, é a água mais densa possível. Então, essa água desce, tá? Então, aqui você tem água embaixo no estado líquido e o gelo em cima no estado sólido, tá?
Então, nesse caso, a água mais densa é a 4 graus Celsius. E aqui no caso, você pode diminuir ainda mais a temperatura, que nesse caso você vai diminuir a densidade e esse gelo vai flutuar. Por isso que o gelo, embora o gelo e a água sejam a mesma substância, né? O gelo boia e a água não. A água fica embaixo e o gelo fica em cima. Outro ponto que contribui para que essa situação aconteça nos lagos é que o gelo ele é também o que? Isolante. Tá, gente? O gelo ele é um isolante térmico, ele é um péssimo condutor de calor. Então ele também vai isolar, permitindo que exista aí gelo na superfície e água líquida aí na parte de baixo dos nossos lagos, né? Nossos não, porque aqui em Goiás não tem isso, né, gente? Mas assim, isso acontece, é muito frequente você ver isso aqui em filme, que tem aquelas camadas, né, de gelo em cima e você olha embaixo, tem água normalmente lá embaixo, né? E aí nós vamos fazer alguns exercícios de contextualização, tá? Vou tentar fazer aqui o número 1 com vocês. E vou fazer também com vocês uma questão de cálculo. Acredito eu que eu vou fazer a questão número 4 com vocês, tá? E já retorno. Só um minuto. Então, número 1, vem falando assim, ó. Dois recipientes de mesmo volume A e B possuem coeficiente de dilatação gama A e gama B, tal que o A é maior que o B. Ambos contêm a mesma quantidade de um mesmo líquido. Tá? Então ele tem o mesmo líquido, tá? Então, os dois recipientes possuem o mesmo volume, mas possuem coeficiente de dilatação diferente. Então, isso aqui é os coeficientes de dilatação dos recipientes, né? Aí vem a letra A. Se o nível do líquido é o mesmo nos dois recipientes, para uma mesma elevação de temperatura, qual deles o nível ficaria maior? Gente, o que vai acontecer? No recipiente que dilata menos, o líquido vai subir mais, porque o líquido vai dilatar mais, o recipiente menos, né? Portanto, o nível será maior no recipiente B, tá? Então, você escreve aí, no recipiente B. A letra B pergunta o seguinte, ó, o que aconteceria com o nível do líquido dos dois recipientes se o coeficiente de dilatação dos dois recipientes fosse o mesmo, gente? O que aconteceria? O líquido subiria e abaixaria da mesma forma nos dois, né? Caso fosse as mesmas variações de temperatura, tá? Então, a resposta da B é que ele subiria ou abaixaria, né? Da mesma forma nos dois casos, tá? E a letra C pergunta, o que aconteceria se o coeficiente de dilatação de um recipiente e dos líquidos fossem iguais? Uai, se o coeficiente de dilatação do recipiente e do líquido é o mesmo, então tanto o líquido quanto o recipiente dilatam de forma igual, proporcional. Ou seja, se você pega o recipiente, ele tem uma marcação nele e ele aumenta de tamanho, e o líquido aumenta da mesma proporção de volume, né, no caso, né, dos dois, o que você vai ter? O líquido vai permanecer sempre na mesma marca, no mesmo risco, tá? Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Então aqui, gente, a questão número 4 que eu falei para vocês que resolver junto com vocês, fala o seguinte, ó. Considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico, numa dada temperatura θ0, conforme mostra a figura a seguir. Então você tem um recipiente, você tem mercúrio dentro desse recipiente. O conjunto recipiente de vidro e mercúrio é colocado num forno a temperatura θ, ou seja, o θ final é maior que o θ inicial, obviamente, já que é um forno, né? Sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio respectivamente iguais a 1,2 vezes 10 a menos 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4, de quantas vezes, olha a pergunta, de quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial de mercúrio para que o volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura, tá? Então, ó, vou apagar aqui o nosso quadro, né? Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Aí, pronto. O que eu vou fazer aqui nesse caso, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó, a variação de volume do vidro tem que ser igual à variação de volume do mercúrio, certo? Então, ó, a formulazinha, variação de volume é volume inicial do vidro, né, no caso, do vidro, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro,
vezes a variação de temperatura tem que ser igual a volume inicial do mercúrio vezes o coeficiente de dilatação do mercúrio vezes a variação de temperatura. Observa que essas temperaturas vão ser a mesma, tá? Todos os dois estão no mesmo forno, então tá aqui, a variação de temperatura é a mesma para os dois. Então eu tenho que o volume inicial do vidro vezes o coeficiente de dilatação do vidro tem que ser igual ao volume inicial de mercúrio vezes o coeficiente de mercúrio. Beleza. Bom, qual que é o coeficiente de dilatação do vidro? Então vai ficar volume inicial do vidro vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, né, gente? A menos 5 igual a o volume inicial de mercúrio vezes qual o coeficiente do mercúrio que ele forneceu? 1,8 vezes 10 a menos 4, tá? Então, o que eu vou fazer então? Ó, o volume inicial do vidro tem que ser o volume inicial de mercúrio vezes 1,8 vezes 10 a menos 4 dividido por 1,2 vezes 10 a menos 5, tá? Se você fizer essas divisões aqui, vai dar uma resposta de 15, né? Então vai ficar assim, ó, volume inicial do vidro vai dar igual a 15 vezes o volume inicial de mercúrio. Então a resposta é o seguinte, ó, o volume inicial do vidro tem que ser 15 vezes o volume de mercúrio, o que dá então correta a alternativa letra E. Tudo bem? Gente, então nós vamos ficando por aqui, tá? Acho que já resolvi aqui 2 exercícios para vocês. Desse aplicando conhecimentos aqui desse capítulo, né, do capítulo 6, já fiz o 1 e o 4. Façam os demais para mim até o 6, tá bom, tá, gente? Até o 6. Façam os demais até o 6. Não, tem a da água aqui também que eu já expliquei, né? Pode fazer tudo. Façam até o 8, tá? Façam todos. Na próxima aula eu corrijo todos com vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa eu estou aqui no WhatsApp em tempo integral para ajudá-los no que for preciso, tá? Qualquer coisa, chama aí, tá bom? Um abraço, bom final de semana para vocês e até a próxima semana. Até mais!